Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Muito obrigado a todo mundo que vem contribuindo muito com o canal, com ideias, com apoio, com suporte. Muito obrigado mesmo. Hoje eu continuo com o terceiro vídeo da série sobre o expoente de Hurst. E aqui, pessoal, quero fazer uma introdução muito breve. O que eu faço aqui no Outspoken Market, mais do que ficar mostrando um trend system para você copiar e colar, eu mostro para vocês ideias, que na minha opinião é muito mais poderoso, são muito mais poderosas. Você conseguir pegar uma ideia que eu passo para vocês, misturar com aquilo que vocês já sabem, provavelmente vai sair uma coisa muito útil, muito poderosa para vocês conseguirem utilizar no seu dia a dia. Então, preste muita atenção nessas ideias que eu vou transmitir aqui para vocês, em todo esse conteúdo que eu passo. Tá? Justamente para você expandir os seus horizontes, falar sobre uma coisa que é fascinante, que é esse universo da ciência dos dados, que quando você coloca ele dentro das finanças, você entra num pedaço do que é as finanças quantitativas e você tem a possibilidade de aprender isso aqui comigo e eu faço com o maior prazer para ajudar vocês. Hoje, seguindo aquele vídeo 2, onde eu mostrei como faz o cálculo no Excel, e eu fiz ali no final daquele vídeo 2 um modelo simples, uma regressão linear, a ideia que eu quero transmitir é justamente a seguinte: vamos aumentar essa complexidade, vamos entrar num modelo um pouco mais sofisticado, e aí para isso eu tenho que voltar para o R, não dá para fazer lá no Excel, e aí eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante que vocês podem começar a aplicar. Tá? Deixei aqui o código pré-rodado com as bases aqui já feitas, porque demora um pouquinho, então para a gente não perder muito tempo aqui no vídeo vendo o código rodar, eu vou para a explicação para vocês do conceito. Então tenho aqui algumas bibliotecas básicas que eu vou utilizar, já deixo essas aqui pré-carregadas. E aí, pessoal, eu primeiro trago para vocês aqui uma base de dados que é chamada Forexpairs. Tá? Se você já está aqui no canal, você já viu ela antes. E onde eu trago uma série de pares do Forex com a base de 2013 até 2019 para você trabalhar, brincar, porque geralmente é meio difícil, né, encontrar a base de dados. Então eu trago ela aqui para vocês. E dentro dela, para o vídeo de hoje, eu escolho o dólar contra o franco suíço, né, que é o USD-CHF, e eu vou trabalhar um modelo aqui, vou utilizar duas coisas muito interessantes: análise de componentes principais e o K-means, e você vai entender o porquê dessas duas coisas. Então eu carrego essa base, tá? Faço aqui o ajuste das datas para a gente poder usar e plotar um gráfico bem legalzinho lá no final. E aí vem a primeira coisa: Leandro, você não trabalha com intraday. Não trabalho com intraday. Se você trabalha, cada um faz a escolha que quiser. Eu não faço, por quê? Porque os custos operacionais comem o seu lucro e majoritariamente o que você tem ali dentro é ruído. Então, uma das coisas que eu mostro aqui para vocês é esse modelo trabalhando com um alvo de 3 dias. Tá? Então, dado que teve o fechamento hoje, qual é o fechamento daqui 3 dias? E você faz a comparação desse fechamento com o de hoje para você ter ali o retorno, né, em 3 dias, se você tivesse ali posicionado nesse intervalo de tempo, justamente para você tentar fazer a previsão desse cara ali, desse alvo. Tá? Por quê? Porque isso te ajuda a reduzir muito o ruído, reduz um pouco o número de operações que você precisa fazer, ou se não reduz necessariamente o número de operações, aumenta o retorno para poder compensar o custo operacional, que você vai ver que quando eu coloco ele ali no gráfico, ele ataca sensivelmente os seus resultados finais. Então, por isso sempre que eu insisto tanto com vocês e bato sempre nessa tecla. Então, para poder fazer o cálculo desse alvo, eu uso, né, a função mutate, que fica dentro da T-Diverse, onde eu vou fazer aqui o deslocamento daquele cara lá no futuro em 3, vou trazer ele para ficar emparelhado com o cálculo de hoje, para simplesmente eu fazer aqui na linha 26 o cálculo da divisão simples entre os dois e multiplico por 100 para já ter ali o meu retorno em percentual. Muito bem. Então, eu também faço o retorno só de um dia, tá? Justamente só para fazer uma comparação, se você tivesse feito um buy and hold ali nesse caso, que no Forex não faz muito sentido às vezes fazer buy and hold, mas né, só para a gente ter alguma base de comparação. Então esse primeiro pedaço de código aqui eu faço justamente esse tratamento do alvo.
Depois, eu uso essa biblioteca aqui, Pragma. Ela tem várias funções de econometria dentro do R, numa das quais é o cálculo do expoente de Hurst. Esse cara aqui, Hurst Exponent, quando eu passo ali os meus retornos, ele justamente vai fazer esse cálculo aqui para mim. E aí, essa função no R, ela traz 5 cálculos diferentes para o coeficiente de Hurst. Por que tem essas diferenças? Porque, com o longo do tempo, foram feitas correções no cálculo, tem métodos diferentes que tentam calcular mais ou menos a mesma coisa, ela traz 5. E aqui eu uso, aqui, é esse cara aqui, Corrected Empirical Hurst Exponent, que é esse HAL, quando ele traz aqui, que é justamente aquele que ele mais se aproxima daquilo que foi procurado no paper, né? Tem um cálculo simples, que esse parece muito com aquele que eu fiz no Excel, mas depois de ler algumas coisas da própria biblioteca, etc., eu escolhi trabalhar com esse cara aqui. Então é essa linha que eu estou pegando quando eu faço aqui HAL. E aí vem a primeira ideia, tá? Ao invés de a gente trabalhar com um período fixo do Hurst, eu vou criar 8 diferentes aqui. Então, eu vou pegar de 5 até 40 períodos divididos, de 5 em 5, justamente para a gente explorar o potencial desse Hurst variando de acordo com o período. Então, eu vou criar aqui 8 variáveis novas, nesse caso, tá? Que eu vou ter esses caras aqui. E aí depois, como a maioria das pessoas aqui no canal é iniciante, nunca viu programação às vezes, ou está começando agora, eu deixo um código bem mastigado para você entender passo a passo o que foi feito. Ah, Leandro, mas eu nunca vi R ainda. Vai lá no curso gratuito de R. Ah, Leandro, mas eu quero aprimorar um pouco mais. Vai lá no meu curso do Outspoken Marketing na prática, lá no meu site, tem as coisas certinho para vocês acompanharem tudo desse universo da ciência dos dados. Então eu deixo aqui esse cálculo, que é a parte que eu vou pular, e por isso que eu deixei pré-calculado, porque ele pode demorar um pouquinho, tá? Onde eu faço para cada um dos períodos de Hurst, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 40, para a gente ter esses caras como a entrada ali do nosso modelo. E aí vem a segunda coisa, a segunda ideia. Eu vou então selecionar um pedaço daquela base pairs, vou colocar ela na base, que vai ser a base minha de treinamento e teste do modelo. Então, eu vou pegar a data, vou pegar os valores do USDCHF, e aí eu pego o retorno, o alvo e os meus períodos diferentes do Hurst. Selecionado esse cara aqui, eu arranco fora alguns ENEs, que podem ainda ter por causa do cálculo do Hurst. E aí, a primeira coisa, eu faço aqui um ligeiro tratamento do alvo, onde, baseado aqui nos quartis, para remover os outliers do retorno, que às vezes tem, às vezes não, quase sempre tem, então eu vou fazer uma compressão desse meu alvo. Todo mundo que for acima do terceiro quartil, eu vou trazer o valor para o terceiro quartil. Todo mundo que é abaixo do primeiro quartil, eu vou trazer eles para o valor daquele primeiro quartil. Então eu comprimo ali, reduzo essa variabilidade do meu alvo. E faço a separação entre a base de treinamento e teste. Coloquei aqui de 1 até 1000, por quê? Porque ele vai pegar 2013 até 2016, e aí depois eu deixo 2017 e 2018, um pedacinho de 2019, como o teste que vai da linha 1001 até o final da base 1531. Então está separado aqui entre treinamento e teste, com o meu alvo aqui trabalhadinho. Tá? No fim das contas, pessoal, essa é uma ideia que vocês podem fazer ali pensando no alvo trabalhado, tá? Como eu vou trabalhar aqui com um K-means, você não vai precisar desse cara aqui. Eu deixei esse cara aqui calculado porque eu quero que você faça um teste para ver o impacto disso. Faz mesmo, treina. Vai lá nas aulas de regressão que eu dei. Tenta fazer uma regressão e fazer a regressão com o alvo 1 normal e com esse alvo 1 modificado aqui, para você exatamente comparar os resultados e ver como pode ficar interessante. Então tá, tem esse cálculo aqui feito, que você vai usar para a sua lição de casa, vamos dizer assim, tá bom? E aí, o que a gente vai entrar agora? Qual que é o conceito que eu vou usar dentro do K-means? Aqui dentro do K-means, você vai imaginar o seguinte. Você fala, Leandro, você teve todos aqueles 8 períodos diferentes do Hurst, muito provavelmente eles são correlacionados entre si, com certeza absoluta, né? Porque a gente está fazendo mais ou menos um cálculo da mesma coisa, mudando só o período. Existe uma técnica dentro da estatística, que são as análises de componentes principais, ou do inglês, Principal Component Analysis, onde
ela é uma técnica que ela vai remover, tá? Ela vai converter esse conjunto de variáveis que são correlacionadas em um conjunto de variáveis linearmente não correlacionadas, tá? Linearmente independentes. E isso faz com que você possa trabalhar com esses dados sem ter necessariamente as implicações negativas de você ter essa correlação forte entre eles, e você consegue manter uma explicabilidade da variância da sua base de dados. Então é por isso que eu uso o PCA aqui, e vocês vão ver que legal é ter esse dado, esse elemento dentro do seu K-means. Então, ó, terceira ideia, tá? Você pegar e utilizar o Hurst, independentemente se é persistente ou não persistente, não me importa. Vou deixar que o modelo diga quais são esses intervalos do Hurst que servem. E aí vou pegar diversos períodos, porque cada período pode ter uma implicação diferente, e aí para eliminar eventuais correlações desses períodos eu aplico um PCA. Isso não está em nenhum livro, isso só vem com a experiência, isso vem com a prática, e é por isso que eu falo, eu trago para vocês ideias. Quando você aplica esse cara, o PCA, então você vai aplicar aqui a função PRComp, que calcula as componentes principais, de 5 até 12, que é o pedacinho da minha base, onde eu vou ter as 8 variáveis aqui do Hurst, tá? Então, feito esses caras aqui de 5 até 12, eu vou pegar e fazer o cálculo delas, e aí olha que legal. Lembra que eu falo que, né, ele deu aqui porque eu estou no zoom, mas vamos aumentar aqui. Aí ele não vai fazer o plot porque eu estou no zoom. Quando você fizer esse cara aqui, deixa eu ver se aqui ele vai me deixar fazer, vai. Então, ó, quando você vê esse cara, lembra, as duas componentes elas não é para elas serem correlacionadas. Então, realmente, quando você plota a primeira componente contra a segunda componente, tá, justamente produziu o efeito que era esperado. Muito bem. Então, aqui eu deixo o código para vocês fazerem exatamente essa conta, tá? Vou voltar aqui e deixar o zoom maior. Então, eu calculo as componentes principais, depois eu pego a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e coloco como variáveis, que é esse trecho aqui, PCA 1, 2, 3, 4 e 5. Por que isso, Leandro? Por quê? Quando a gente tem, tá, as componentes, olha aqui. Ele traz uma coisa que é essa daqui, a proporção da variância, ou seja, é o quanto da variância daquela base é explicada pela componente principal, e aqui o acumulado. Quando você vê até a componente número 5, ele está me trazendo 90% da variância da base. Então, eu vou pegar esse cara, tá, até os 5. Geralmente as componentes mais para o final, talvez elas adicionem ruído, né? Então eu removo e pego aqui esse cara dos 90%. Então por isso que eu selecionei só da 1 até a 5. Aplico esse cara no treinamento, atribuo também lá na base de teste, e essas são as minhas variáveis que eu vou ter para o K-means. Aí a gente tem o K-means. Se você não lembra ou não sabe exatamente o que é o K-means, estou deixando aqui no primeiro comentário o link para o vídeo onde eu explico exatamente o que é esse algoritmo. Eu rodo esse cara daí nas variáveis 14 a 18, que são as 5 componentes que eu tenho, tá bom? Vou pegar aqui 10 clusters. E aí vem a quarta ideia do vídeo. Quais são os clusters, o que eu escolho, tá? Para a gente poder trabalhar em comprar, vender ou não fazer nada. E aí eu rodo aqui para vocês a função aggregate. E essa função aqui, para mim, vai me trazer o seguinte. Olha, qual que é a soma daquele meu alvo dentro da minha função, dentro de cada um dos clusters. Tá? E aqui eu estou falando da base de treinamento, não quero saber lá do teste agora. Então, com base naquilo que foi treinado pelo K-means, naquele pedacinho do treinamento, eu posso ver aqui ó, que o cluster 2 é extremamente lucrativo, que o cluster 4 é extremamente lucrativo e o 9 também. O 1, o 3 e o 10 não o são. Tá? No ponto de vista negativo, porque você vai pensar que você pode operar vendido também, você tem o 5 e o 6. E o 8 é fraquinho. Tá? Então, ou seja, eu pego só esses caras maiores, então cluster 2, cluster 4, 5 e 6, 7 e 9, para a gente poder trabalhar com trade. Quando o modelo classificar
o dia naqueles outros caras lá, simplesmente você ignora. É o dia que você não faz nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor agregado. Tá? Olha a ideia. É isso que você precisa pegar. Esse tipo de entendimento que você precisa ter. Aí eu faço o predict desses clusters lá na função, lá na minha base de teste. E aí eu calculo, né, qual vai ser o retorno daquele K-min, só para a gente medir a nossa performance. Então lembrando que eu vou comprar no 2, no 4, no 7 e no 9, que eu tenho os números maiores, vou vender daí no 5 e no 6. Ah, Leandro, por que você não vende no 8? Porque todos os outros são tão perto dos 20% que esse daqui eu considerei baixo. Poderia fazer o teste, eu não quis. Tá? Então é isso que eu estou fazendo e calculando o retorno. E aí eu ponho um cara aqui, o custo operacional. Cara, isso daqui dá muito debate, não quero perder o tempo. Para mim, o custo operacional é 0,02%, que é mais ou menos ali 2 pips. Porque eu opero Forex, porque Forex é barato, e eu opero numa corretora que me dá um custo pequeno. Então, para mim, esse é o custo operacional. Então, onde eu fiz operação, né, que é onde o K é diferente de zero, eu subtraio esse custo operacional, então de cada uma operação, e aonde eu não fiz, ele continua sendo zero. E aí eu faço aqui um retorno do buy and hold acumulado e calculo daí o nosso retorno. Agora, olha que legal que é esse resultado. Ele não vai me deixar porque eu estou no Zoom. Vamos mudar esse cara aqui. Então é isso aí, pessoal. Desculpa, eu tive que fazer o corte porque, como eu tô com o zoom para vocês conseguirem ver direitinho, ele não estava plotando o gráfico. Aí aqui eu tenho aqui certinho o gráfico com o retorno. Olha que legal. De 2017 até aqui, janeiro de 2017 a janeiro de 2019, essa aplicação do K-Means, tá, trouxe 30% de retorno. 2 anos, 30% de retorno, você operando só um gráfico diário com um intervalo de 3 dias. Naturalmente, né, teve depreciação do franco suíço em relação ao dólar nesse período, ali aproximadamente 4, quase 5, menos 5%, tá? Mas olha que sensacional. Então, pessoal, esse é o objetivo. É isso que eu quero que vocês aprendam, é isso que eu quero que vocês pensem, apliquem e evoluam no trade de vocês, na vida de vocês com esse conhecimento. Contem comigo, essas coisas elas são o futuro, tá? Seja dentro aqui do mundo das finanças, seja fora dele, que é onde eu passo a maior parte do tempo. Então vamos nessa, vamos continuar todos esses estudos, todas essas coisas, para a gente evoluir cada vez mais. Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham curtido muito o vídeo, compartilhem e até o próximo. Tchau, tchau!